Olá, olá, boa noite para todo mundo. Esse vídeo vai sair um pouco mais tarde hoje, que é o tempo que eu arrumei para fazer a leitura aqui. Pensa no ser amado, na ser amada. Vamos ver como estão as energias entre vocês dois ou vocês duas. Eu vou analisar a tua energia e a energia da pessoa que você trouxe aqui na mesa, ok? Primeira opção vai ser o barquinho lilás. Segunda opção, o barquinho azul ou verde água. É meio verde água, mas no vídeo não dá pra ver muito bem. Ou o barquinho amarelo. Tá? Vamos começar com a primeira opção. Barquinho lilás. Vou usar os arcanos maiores e menores. Coloca a mente aqui. Se dá pra ver aqui. Bom, a cabeça dessa pessoa na qual você tá pensando tá um turbilhão, tá uma usina nuclear. Não tem bons pensamentos, tá? Você, meu consulente, minha consulente, trabalha muito mais a tua fé. Você tá com uma cabeça, um mental, por mais que tenha os percalços da vida, você tá muito mais ancorado na tua fé. Essa pessoa perdeu a fé totalmente, tá? Embora ela nutra um sentimento por você, e isso realmente existe, tá? E alguns de vocês têm uma esperança desse retorno do passado. E isso pode acontecer, tá? Porque aqui a gente tem uma temperança. Então eu vejo uma energia mais, uma energia de, de uma situação mais apaziguada entre vocês dois ou entre vocês duas. Essa pessoa nutre um grande sentimento por você, mas nutre também umas raivinhas, tá? Por mais que talvez você não tenha feito nada, tá? E essa pessoa parece que às vezes ela não quer forçar muito as coisas com você, tá? E você, a tua tendência é ser mais racional, né? Nesse momento da sua vida ou com relação a essa pessoa, a tua tendência é ser mais pé no chão, ser mais racional, tá? E essa pessoa, ela precisa entender melhor aonde ela tá pisando, tá? Aqui não é todo mundo que nutre raiva, não. É uma pequena parcela aqui de, da pessoa que você pensou. Algumas pessoas nutrem raiva, mas é da própria vida, é da própria situação, tá? E porque o mental dessa pessoa não está bem. O que acontece aqui? Essa pessoa, ela gostaria de ir com muito mais
energia na sua direção, só que ela freia o ímpeto dela. E ela esconde, o que eu tô vendo aqui é que ela esconde uma questão de autoestima que não está boa, tá? Ou nunca foi boa, ou não está boa no momento. Ela tenta esconder essa questão com relação à autoestima dela. E ela tenta frear ele ou ela tenta frear os impulsos dela para ir na sua direção, tá? Então, assim, se ela pensa em te ligar, vamos supor, hoje ele ou ela pensou em te ligar, só que ele pensou o dia inteiro e se segurou, falou, não, depois eu ligo, depois eu ligo, depois eu ligo, de repente o dia passa, ele não te ligou, ele ou ela não te ligou ou não mandou mensagem. Aí amanhã, mesma coisa, entende? Então é uma pessoa que ela reprime muito, né? Embora parece que agora ela tá percebendo o tipo de sentimento que ela nutre por você. E existe de fato um sentimento. Só que o mental dessa pessoa precisa estar muito melhor. E aqui existe desconfiança de ambas as partes, né? Assim, quero saber onde eu tô pisando, não sei onde eu tô pisando, não sei se eu posso confiar nessa pessoa. Você não confia, nem essa pessoa não confia. Não porque você fez coisa, talvez tenha feito não porque você tenha feito coisas, eu não vejo isso. É uma pessoa, essa falta de confiança dela vem da própria insegurança dele ou dela, tá? Vamos pegar mais alguma informação aqui com os arcanos menores. Mas a tua fé tá muito mais bem trabalhada do que a fé desta pessoa. Essa pessoa um pouco perdeu a fé, então o mental dela não tá totalmente positivo no momento. Mas, embora tenha esse mental que está um turbilhão, na parte do coração, aqui a gente tem um arcano bem bom, né, que é a Imperatriz, que fala de fecundidade, de fertilidade, da vontade de evolução dessa pessoa com relação a você, né? E você, como se você quisesse retornar a um passado, quisesse que as coisas ficassem melhor, mais em paz, mais tranquilas. E existe sim essa possibilidade, mas tem algumas coisas que precisam ainda ser esclarecidas entre vocês, ou se vocês estão apenas se conhecendo, precisam se conhecer melhor. Aqui eu vejo que você, com a tua fé, você pode conseguir ter grandes vitórias, grandes conquistas. Eu vejo assim que você tá numa fase onde você tá com uma energia muito boa, positiva para plasmar qualquer coisa que seja na tua vida, para plasmar, para realizar qualquer coisa que seja na tua vida. Então dá uma fase assim de você é muito autoconfiante, tá? Eu vejo isso, tá? Você com uma positividade, até justamente com relação a essa pessoa específica, você com possibilidade de fazer conquistas. Você pode ser que tenha alguns embates com essa pessoa, porque pode ser que na tua vida apareça uma outra situação, eu vejo assim alguma situação onde você vai ter que tomar uma decisão, tá? Ou pode realmente ser uma outra pessoa na tua parte afetiva, ou alguma outra situação que pode ser que cause algum atraso, alguma situação de conflito, mas eu vejo para você, não para essa pessoa. Eu vejo você numa situação de conflito, não querendo decidir ou esperando para decidir, tá? Pode ser com relação a uma outra pessoa na sua vida ou alguma outra situação que você tem que resolver. E essa pessoa, se você chegar a conhecer alguém, essa pessoa vai sentir.
que tem outra pessoa no pedaço. Eu vejo claramente essa pessoa sentindo. E aí pode ser que ela vai querer demonstrar, fazer o que não fez, tá? Só que é uma pessoa que ela vai querer, assim, de modo concreto, de modo palpável, através de atitudes. As atitudes dela vão ser muito, não vão ser grandes atitudes. É, ela é uma pessoa que pode ser mais boa de palavras, né? Mais boa de papo, boa de papo, do que propriamente de atitudes. Você vai ver que essa pessoa na qual você pensou, ela vai continuar deixando a desejar no quesito atitudes. Então vai ficar faltando atitude, uma pessoa sem atitude, uma pessoa que não entrega tanto, é uma pessoa que não faz por merecer, é uma pessoa que talvez um pouco, como é que eu vou dizer? Até preguiçosa, vai, no sentido assim do se relacionar de verdade. Pode ser que é uma pessoa que fale, que goste, que fala as coisas, que demonstra com palavras, em alguns casos, mas na hora de atitudes, as atitudes dela vão ser um pouco, não vão ser muito concretas, não vão ser muito, não vão ser grandes atitudes, tá? E isso vai, talvez é por isso que eu vejo você aqui um pouco na dúvida com relação a essa pessoa. Mas muitos de vocês aqui vão ter a oportunidade de conhecer uma outra pessoa e essa pessoa vai sentir. Ela vai sentir. E aqui eu tô escutando pela segunda vez. Você é que vai dar o derradeiro final. Você é que vai tomar a decisão final. Tá? Tanto se você tiver que decidir entre duas pessoas, a decisão final vai ser sua. E escolha bem. Porque a pessoa a pessoa pela qual você decidir é com quem você vai ter a possibilidade de ficar num relacionamento longo, desenvolver um relacionamento, até uma aliança ou um casamento, se você quiser, tá? Então aqui tem essa situação bastante tem coisas que vão ter que ser definidas e quem vai definir é você. E eu vejo você assim numa dúvida cruel. Tá? Por causa dessa pessoa, ou porque você vai ficar entre essa pessoa e uma outra pessoa, ou porque as atitudes dela vão estar deixando a desejar. É uma pessoa que trabalha muito mais no plano das ideias do que no que ter atitudes concretas. Eu vejo, é uma pessoa que carrega uma energia de bastante imaturidade, independentemente da idade que ela tem. Então, é uma pessoa que tem dificuldades de concretizar, dificuldade, até uma certa falta de coragem de tomar atitudes mais atitudes importantes na vida, né? Tomar decisões importantes na vida. Então, nos momentos que tem que tomar decisão importante, ela age como criança. A criança, ela não decide, ela não tem ferramenta para decidir. Então, e se você for estar numa relação com essa pessoa, as decisões primordiais né, vão ter que ser tuas. E isso pode ser que te canse, né? Mas de qualquer jeito, a escolha de querer ou não ficar com essa pessoa vai ser tua, tá? Então, essa foi a primeira leitura. Vamos para a segunda. Barquinho azul aqui. Vamos ver as tuas energias. E também as energias dessa pessoa.
Eu vejo da tua parte, você nutre assim uma preocupação, pensamentos até muito. Você pensa demais nessa pessoa. Essa pessoa, por sua vez, ela tenta talvez administrar um pouco, ela tenta ser mais fria, ela tenta não pensar tanto em você, tá? Eu vejo que você nutre bastante também sentimento por essa pessoa e essa pessoa, em contrapartida, ela é mais fechada, você não sabe direito o que ela sente, ela reprime um pouco, né, aquilo que ela sente, ela é mais fechada no demonstrar. Você pode ser que já demonstrou mais, ou você é uma pessoa que demonstra mais, você é mais aberto ou mais aberta, independentemente de você ser homem ou mulher. E essa pessoa é uma pessoa mais hermética no demonstrar sentimentos, é uma pessoa mais fechada, é uma pessoa que tem a tendência dela é ser mais racional, tá? E eu vejo assim que você com relação pelo fato dessa pessoa ser assim, o tarot pede que você controle mais os teus impulsos ou as tuas iniciativas de ir na direção dessa pessoa ou de demonstrar ou de tomar mais atitudes, né? Ou de tomar a frente com relação a essa pessoa. Deixando essa pessoa se mover um pouco, porque eu vejo que essa pessoa assim ela é um pouco mais lenta, né? Ela tem certas dúvidas, é, ela é uma pessoa assim mais que quer levar as coisas com calma, é uma pessoa mais comedida, é uma pessoa assim que se você for com muita sede ao pote, essa pessoa não vai entender direito. Essa pessoa ainda está avaliando, estudando a situação ou estudando você. Não é que essa pessoa não goste de você, ela tem um outro jeito bastante diferente. Aqui eu vejo duas pessoas muito diferentes no modo de gostar, no modo de amar, tá? É, essa pessoa, ela é uma pessoa que ela vai se abrindo aos poucos, e aos poucos, pelas próprias atitudes, você vai vendo o interesse dela em você. Aqui é bem diferente do primeiro montinho. Enquanto a primeira pessoa aqui do primeiro montinho, na qual vocês pensaram, não entrega em atitude, essa pessoa ela é mais comedida no demonstrar ou até no falar, mas você vai vendo através das pequenas atitudes uma atenção, uma demonstração de empatia. Eu vejo isso, tá? Para quem escolheu aqui a segunda opção. Embora eu vejo também uma situação de lentidão para que algo se desenvolva é, com mais profundidade, tá? Não quer dizer que não tenha tendência de se aprofundar nessa relação, mas eu vejo que aqui você tem que usar o tempo a seu favor. Você que escolheu esse segundo montinho, você tem que usar o tempo a seu favor, não atropelar as coisas, tá? E se você já vem muito tempo de uma situação onde você fala, não, eu já não aguento mais esperar, agora é que você tem que esperar mesmo, porque agora é a fase final de todo o processo de espera. Não coloque o carro na frente dos bois, não apresse, porque agora a coisa, você vai ver que as coisas, a situação entre vocês aos poucos vai tendo uma abertura, vai tendo uma melhora. Mesmo porque eu vejo essa pessoa, ele ou ela mais aberto, tá? Com o jeitinho dele, com o jeitinho dela, que é mais fechado mesmo, não revela muito as coisas, mas você vai ver que existe nas próprias atitudes dessa pessoa, existem coisas concretas nas atitudes, tá? Por mais que essa pessoa pode ser que não demonstre tanto com a fala, tá? É uma pessoa que ela vem ponderando, ela vem pensando muito,
tá? Sobre vocês, sobre a situação de vocês, tá? Então tem hora que ela vai agir mais, tem hora que ela vai recuar um pouco. É como se fosse uma dança, onde precisa haver um equilíbrio. Aqui, para o conselho para você é você não agir com impulso nessa situação. Essa pessoa ela tá bem racional, embora por atitudes você vai ver que ela vai demonstrar carinho através das atitudes dela. Às vezes são pequenas atitudes, são pequenos gestos, são pequenas atenções, tá? Que ela vai mostrando a empatia que ela tem por você. Vamos pegar complemento aqui com os arcanos menores. Ó, de novo, o recado aqui é ainda pontuando a mesma coisa que foi falada antes. Não vá com muita sede ao pote, tá? Não queira já, rotular ou fechar a situação ou controlar muito a situação. Seja mais leve no seu coração. Você pode estar por dentro se rasgando, mas o tarô pede para você mostrar bastante leveza nas tuas atitudes, tá? Entusiasta, feliz, leve. É, é assim que o tarô aconselha que você haja neste momento, tá? E você vai saber o momento onde você tem que tomar certas atitudes, onde você vai poder falar coisas para essa pessoa. O momento certo vai chegar, ok? E vocês vão ter também a oportunidade de ir firmando essa situação, né? Até se aqui existiu um afastamento entre vocês, vai haver um retorno. Pode ser que não seja um retorno muito rápido, tá? Mas vai haver um retorno e você vai saber exatamente quando você tem que se manifestar ou quando você tem que falar algo, tá? Essa pessoa, ele ou ela, é meio assim, como é que eu vou dizer? Ele sabe que ele não pode ser um bom vivant para sempre, ser livre para sempre. Ele sabe que se ele entrar num relacionamento, ou ele ou ela entrar num relacionamento, vai ter que se comprometer, tá? Talvez por isso que eu vejo alguma oscilação na parte mental, na parte racional dessa pessoa, tá? E aí essa oscilação passa também para o coração algumas vezes. Essa pessoa fica em conflito com ele mesmo, com ela mesma, tá? E às vezes a tendência dela é levar uma situação, ver uma situação de um modo mais frio, mais mental, mais racional, tá? Então, é uma pessoa que ela sabe que na hora que ela entrar numa relação, ela vai ter que fazer certas concessões, ela vai ter que mudar o estilo de vida dela. E é isso que eu vejo essa pessoa ponderando muito na cabeça dela. Mas a tendência, porque a gente tem os namorados aqui, a tendência é ela escolher pela relação e não escolher por uma vida de solteiro ou solteira, tá? E se tem alguma interferência entre vocês, né? Eu vejo que qualquer que seja essa interferência, a tendência dessa pessoa é escolher você, tá? E eu vejo essa pessoa deixando uma história no passado, deixando alguém para trás, ou deixando uma situação, ou deixando alguém para trás. Existe alguém no passado que pode ser que prejudicou vocês de modo oculto, né? Ou prejudicou essa pessoa de modo oculto, ou é alguém que está afastado, uma ex-mulher, que também
atrapalhou um pouco, mas eu vejo já numa condição de ex, eu vejo essa pessoa já cortada, eu vejo que essa pessoa não faz mais parte do sentimento, né? A pessoa na qual você pensou não nutre mais sentimento por essa pessoa do passado, tá? Só que essa pessoa do passado deixou marcas nessa pessoa. Então tem coisas que ele ou ela ainda tem que digerir para entrar numa nova relação, tá? É uma pessoa assim que tem medo de repetir os mesmos erros, não quer repetir os mesmos erros, tá? Mas aqui a tendência também apesar de uma lentidão que eu vejo para que a relação se desenvolva, a tendência é que essa relação possa ter uma continuidade, possa ter uma história. Se existe um afastamento, eu vejo que existe total possibilidade de um retorno, tá? Ou se você está apenas conhecendo essa pessoa agora, escuta de novo, volta o vídeo para escutar tudo que eu falei, para escutar direitinho todas as características dessa pessoa, tá? E o modo como você. E aqui não é que você deve agir, é a sugestão que o tarô te dá para você agir nesse começo de relacionamento, ok? Então, essa foi a segunda opção. Essa aqui, vamos para a terceira agora. O barquinho amarelo. Aqui eu vejo uma situação de muitos amores afastados, brigados. Essa pessoa machucou muito o seu coração. Ela é uma pessoa que não. Ela machuca e não percebe. Machuca com fala, machuca com atitudes e ela não percebe, tá? Você tenta não pensar nessa pessoa, você tenta ser mais racional. Mas é uma pessoa assim que teve atitudes assim que te decepcionaram muito. Eu vejo assim decepções. E deixa eu pôr mais pra cá. É uma pessoa assim que como é que eu vou dizer? Às vezes viaja na maionese. Essa pessoa que você pensou. Ela tem muitas ilusões com relação a relacionamento. Ela é uma pessoa que às vezes ela se ilude com as coisas ou idealiza uma pessoa, idealiza uma situação. Parece que é uma pessoa assim que vive mais de ilusão do que de realidade, tá? Então é uma pessoa assim que, embora demonstre que está no pedestal, que sabe tudo, né? Que o que ela mostra para o mundo lá fora
É como se ela fosse assim muito equilibrada, racional, forte, corajosa e às vezes não é nada disso, tá? É uma pessoa que também carrega muitas mágoas no coração dela, é, é, muitas coisas, muitas pendências, muitas coisas de passado não resolvidas que ela traz. Então é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande de pendências, né? Coisas mal resolvidas. E isso pode ser que atrapalhou na relação de vocês, tá? Aqui eu vejo assim uma sintonia de pensamento entre vocês, você pensando nessa pessoa, essa pessoa pensando em você, e uma ligação de pensamento muito forte, mesmo que vocês estejam afastados ou afastadas, tá? Você vem querendo assim um retorno, você, por mais que essa pessoa tenha te machucado, é como se você tem uma esperança de que haja uma harmonização, de que haja um retorno, de que haja uma melhoria, se vocês estão juntos, juntas, que haja uma melhoria no comportamento dessa pessoa. Só que essa pessoa tem um modo de se comportar que é frio, que é egoísta, que é até narcisista, vai. Eu não gosto de usar muito esse termo, porque aqui a gente está numa leitura geral. Mas aqui em alguns casos a gente tem narcisismo sim, porque a gente tem o imperador junto com o diabo, tá? Então tem uma coisa de ego muito forte. Então essa pessoa, enquanto ela não apaziguar o coração dela, enquanto ela não resolver raivas que ela tem muito íntimas, com coisas que ela viveu, que não dizem respeito a você, pode ser que ela traga isso para dentro da relação de vocês, tá? Então, às vezes, ela te machuca sem nem fazer cosquinha nela. Então, existe, como ela é muito egocentrada, falta empatia, tá? E na cabeça dela, ela idealiza muito o que é um relacionamento, como tem que ser a pessoa amada. Ela idealiza muito e na realidade dos fatos não é nada disso, tá? Então essa pessoa, se ela pudesse ter né, conversar com um terapeuta, fazer um tratamento psicológico, seria muito esclarecedor, porque essa pessoa tem muitas ideias deturpadas do que é um relacionamento de verdade, né? Não é o relacionamento, não é a felicidade eterna como um quadro de coqueiros e uma ilha paradisíaca na parede. Isso não existe. A felicidade eterna dentro do relacionamento não existe. É um trabalho constante, contínuo, tá? Só que essa pessoa ela quer ser servida e reverida. Talvez ela não queira fazer a parte dela dentro de um relacionamento. Aí fica complicado, porque ela busca uma perfeição do outro, perfeição esta que ela mesma não tem. Ao mesmo tempo, entre vocês existe uma grande atração, uma grande química. Vamos pegar mais informação aqui dos arcanos menores. E você, obviamente, agora está racional. Mesmo que você nutra uma esperança, no fundo, a tendência agora é ser bem mais racional. E alguns de vocês esperam o retorno dessa pessoa. E essa pessoa, por sua vez, pelo lado dela, ela também fica ali parado, esperando que você procure. Tem também isso. Vamos ver aqui. Aqui eu aconselho fazer um ritual do arcanjo Uriel para aplacar assim essa energia, porque em alguns casos teve inveja também, tá? Se a relação era assumida ou se algumas pessoas sabiam que vocês estavam juntas, teve juntas, teve inveja em cima, tá? Então eu aconselho fazer o ritual do arcanjo Uriel, que é para pedir proteção para essa relação ou para essa pessoa, ou para que vocês se entendam. Quem quiser esse ritual, manda para mim um e-mail no Coach do Mundo. Eu vou escrever meu e-mail no vídeo.
Manda um e-mail para esse e-mail, né? Manda uma mensagem para esse e-mail que tá no vídeo, eu vou deixar no vídeo para vocês, na hora que eu baixar o vídeo. Na hora que eu estiver editando, eu vou colocar o e-mail lá. E peça, só escreva assim, Ritual do Arcanjo Uriel. E eu vou passar para vocês, tá? Para quem quiser tirar, porque eu vejo que em muitos casos essa relação sofreu ataque pode ter sido até ataque de inveja ou até energia de magia, ou essa própria pessoa não tá muito bem espiritualmente, tá assim, com os amiguinhos, né? Mal acompanhada, assim, vamos dizer, espiritualmente, tá? Vamos pegar mais complemento aqui dos arcanos menores. Você já sofreu muito por causa desta pessoa. Você não tem mais muita esperança, né? Como se você tivesse assim, muito desapontada, querendo olhar numa nova direção. Mas parte de você, que é a tua parte mais intocada, parte do teu coração ainda é intacto. Essa parte do teu coração ainda acredita, né? Até um pouco ingênua, vamos dizer assim, até acredita que pode ter uma melhora, ou que essa pessoa pode ter um retorno, ou que essa pessoa pode ter uma mudança para melhor, tá? Isso que eu vejo aqui. Uma parte sua ainda não perdeu aquele resquício de entusiasmo do que poderia ter sido entre vocês. Essa pessoa ela é muito mental, ela vive só na mente, ela faz toda a história na cabeça dela. E na hora de concretizar, ela é mais parada, ela prefere que os outros façam, que os outros ajam por ela. É uma pessoa que tem a tendência, assim, a se iludir com coisas. De novo, eu vejo situação de ilusão. Às vezes fala umas mentirinhas, às vezes mente para si própria. Eu vejo, existe casos aqui também de imaturidade, de falta de responsabilidade afetiva, tá? Mais para o mundo lá fora, essa pessoa prega que ela é perfeita, tá? Das 3 leituras aqui, essa é a mais desafiadora, vamos dizer assim. Você trouxe aqui essa terceira pessoa aqui, é a mais desafiadora, justamente porque ela tem um lado sombra bastante, que tá mais, se você colocar na balança, né, vamos dizer que o lado sombra dela tá mais aguçado. Ela trabalha mais pelo lado sombra do que pelo lado luz, né? Tudo bem que se você olhar para a tua sombra, você cura ela. Só que essa pessoa ela não quer olhar para todas essas sombras que ela tem. Ela continua agindo pela sombra, tá? De qualquer maneira, você é meio que um desafio para esta pessoa. E é como se você, de algum modo, intriga esta pessoa. Tá? Só que ela é uma pessoa que talvez ela cresceu tendo que mentir, né? Eu vejo assim que é uma pessoa assim que ou ela tinha pais muito rígidos, ou um pai, uma mãe, ou alguém que criou muito rígido. Parece que ela é uma pessoa que já cresceu tendo que mentir, tendo que fingir, tendo que criar personagens para poder sobreviver ou para poder se proteger. Então ela tem esse lado egóico, ilusório muito forte e essa pessoa seria muito positivo se ela procurasse algum tipo de terapia, um psicólogo, uma terapia convencional ou algum outro tipo de terapia. Seria muito positivo para essa pessoa lidar com certas questões dela, desse lado bastante egóico, para que as pessoas ao lado ou você não sofra, né? Porque uma pessoa com essas características faz com que a pessoa que está ao lado sofra, porque ela não enxerga o outro, ela só enxerga o próprio umbigo, né? E para ela tá tudo muito bem, obrigado. Então é uma situação justamente desafiadora.
Ao mesmo tempo, você é um desafio para essa pessoa, porque você mexeu com certas coisas dentro dela, né? Então, é uma coisa que você intriga essa pessoa, né? E ao mesmo tempo existe uma situação aqui que é de uma atração, de uma química forte. E essa pessoa você precisa saber levar ela, tá? Você precisa ser bem assim, bem criativo, bem criativa. Às vezes você não está lidando com um adulto normal, você está lidando com uma criança, né? Se a pessoa sofreu algum trauma com 5 anos, com 7, com 8, às vezes na vida adulta, se ela tem uma situação é, onde ela tem que enfrentar algo, né, que é um desafio grande, ela volta para aquela idade infantil do trauma e ela não sabe lidar com aquela situação. Então, essa pessoa muitas vezes age na dor da criança, tá? E aí ela mente para si própria, mente para os outros, fica se iludindo, iludindo a si mesma, iludindo os outros, ludibriando os outros. Então você tem que saber, para ficar com essa pessoa, você tem que saber lidar com ela. Só que se essa pessoa não melhorar a parte psicológica dela, vai ser muito desgastante para você ter que lidar com o caráter dela, tá? Que é um caráter difícil. Eles estão pedindo até para pegar mais um arcano maior aqui, como conclusão e resultado, para ver. Vamos ver aqui. É uma pessoa que ela distorce a realidade, tá? Ela não consegue enxergar a realidade com clareza. Seria muito positivo que fizesse um tratamento mesmo psicológico e terapêutico. Ó, é uma pessoa que ela traz muita instabilidade. É uma pessoa que provavelmente em todos os relacionamentos dela, ela nunca foi estável para o parceiro ou para a parceira dela. Tá? Então ela carrega esta característica. Tá? Então eu vejo bastante dificuldade dela mudar esse comportamento dela, a não ser que ela enxergue, que ela entenda, que fala, eu tenho um problema. Eu preciso me tratar, eu preciso ser uma pessoa melhor para os outros. Eu preciso ser melhor para mim mesmo e para os outros também. A não ser que esse comportamento incomode muito ela, senão ela não vai buscar, senão ela não vai querer fazer. Tá? Então, e aqui, além de tudo isso, o relacionamento de vocês é kármico. Tá? Então, aí fica mais complexa ainda a coisa. Tá? Então, nesse caso, para você que escolheu essa terceira opção, eu aconselho você fazer a leitura da cocriação. Pedindo para o teu eu superior te orientar com relação a essa pessoa, com relação a essa situação, se realmente você deve dar continuidade ou ter uma esperança com relação a esta situação. Tá? Porque a oração da cocriação é um acelerador kármico. A cocriação você acha na internet, tá? Chama-se oração da cocriação. Se você quiser, eu mando para você também. Tá? É só você mandar um e-mail para mim, nesse e-mail aí que vai estar no teu vídeo, no canto do teu vídeo aí, você manda um e-mail e pede a cocriação para mim, ok? Só escreve cocriação que eu mando. No título do e-mail você escreve cocriação e eu mando para você, ok? Então essa foi a terceira opção. Até a próxima!